Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família no nome de Jesus Cristo. Hoje a mensagem está muito boa, muito agradável. Eu estou muito empolgado para passar essa mensagem de Deus para o seu coração. Por isso eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e abra no livro de 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. O tema da nossa mensagem de hoje é Eu cuido de ti. Deus vai falar para você neste momento através desta mensagem. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 nos diz o seguinte: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não esqueçam este versículo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Quantas vezes, na agitação e nas incertezas da vida, nos sentimos sós e sobrecarregados? Os problemas financeiros, as preocupações com a família, a saúde frágil ou simplesmente o cansaço do dia a dia podem nos fazer questionar: alguém se importa comigo? Alguém vê o que estou passando? Tem alguém preocupado com o meu bem-estar? A resposta de Deus para o nosso coração inquieto é um suave e poderoso eu cuido de você. Essa não é uma promessa vaga ou distante. É uma verdade que ecoa desde a criação do mundo, passando pelo deserto com o povo de Israel e se revelando plenamente na cruz do Calvário, onde Cristo foi crucificado. Se Deus não poupou seu próprio Filho por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Em Romanos capítulo 8, verso 32, está bem explícito essa resposta. O cuidado de Deus é ativo, é intencional e pessoal. Para cada pessoa, Deus tem um tipo de cuidado. Observe os lírios do campo e as aves do céu. Como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos 26 ao 28. Eles não se preocupam, mas são sustentados pelo Pai Celestial. E Ele mesmo pergunta: não tem vocês muito mais valor do que eles? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. O verbo lançar é forte, é poderoso. Significa transferir, deixar cair, colocar sobre os ombros de outra pessoa. Ou seja, passar essa situação para alguém. Pessoa essa que saiba o que vai fazer. Pessoa essa que possa lhe ajudar. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de você. Não é para carregarmos sozinhos esse fardo. Pelo contrário, Deus não está dizendo: eu ajudarei você a carregar esse fardo. Ele está dizendo: dê isso para mim, eu assumo o controle, basta só você confiar. Deposite a sua fé na minha pessoa e você vai ver o meu poder, a minha graça que te basta resplandecer sobre a sua vida. Não se apavore, não se desespere, não fique atormentado por coisa alguma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer por você. Conforme a vontade do coração dele, conforme a permissão dele na sua vida, no nome de Jesus. E a base para esse lançar não é nossa força, mas a sua fidelidade, porque ele tem cuidado de vocês. O tempo verbal é importante. Ele tem cuidado. É um fato contínuo. Tem cuidado, está cuidando diariamente, todos os dias, manhã, tarde e noite. E você não precisa se preocupar com nada. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, todos os medos, todas as coisas que tentam roubar a sua paz, a sua fé. Deixa nas mãos de Deus, pois ele tem cuidado de você. Como eu tenho dito, esse tem cuidado é um fato permanente, contínuo, diário, sem parar. No passado, no presente e no futuro. O cuidado de Deus
é uma realidade inabalável. Deus é uma realidade inabalável. Ele não começa a cuidar de você quando você ora. Ele já está cuidando de você e a questão é confiar nesse cuidado. Em Romanos capítulo 12, verso 2, nos diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você acha que não é da vontade de Deus que você seja feliz? Você acha que não é da vontade de Deus que você prospere? Você acha que não é da vontade de Deus que você seja uma pessoa abençoada? Uma pessoa guardada? Uma pessoa livre do pecado, livre do mal? Uma pessoa que seja referência espiritual na vida de outras pessoas? Você acha que Deus não se agrada de fazer de você um canal de bênçãos para abençoar outras pessoas? Pelo contrário, Ele lhe ama perfeitamente. Ele cuida de você todos os dias. O problema é que a gente fica tão angustiado, tão apavorado, tão desesperado com as situações, com as adversidades da vida, que acabamos por esquecer que Deus tem cuidado de cada um de nós. Se Ele cuida dos lírios do campo, se Ele cuida das aves que voam, já parou para analisar? Já passou para refletir? Poxa vida, quem é que cuida dessas aves? Elas comem, elas dormem, elas têm abrigo, elas têm guarida. Quem é que cuida dessas aves? Algumas são capturadas e o ser humano, pelo seu coração até maldoso, guarda essas aves numa gaiola na sua casa só para alimentar o seu bel prazer. Mas que na realidade essas aves, elas foram criadas para viverem livres. E quem cuida delas? O nosso Pai Celeste. E ele ainda pergunta: será que você não tem mais valor do que os lírios do campo? Será que você não tem mais valor do que as aves do céu? Será que não tem o poder de lhe proteger, de livrar você, de guardar você, de cuidar dos seus interesses? Será que eu não tenho domínio sobre a sua vida para retirar essa angústia do seu peito? Para enxugar suas lágrimas? Será que eu não tenho o poder de transformar a sua vida de uma maneira tal que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade divina? E Deus completa a sua fala dizendo assim para você: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e vão me achar quando vocês me procurarem de todo o coração. Está registrado em Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Você vai ter a resposta para as suas perguntas. Você vai ter a alegria que você precisa. Você vai ter o conforto espiritual que você precisa. Você vai sentir esse refrigério na alma, da qual você tanto busca, da qual você tanto almeja. Você tem esse direito de ser feliz, você tem direito de sentir e de viver essa paz de espírito. Mas você precisa buscar na fonte que é o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele cuida de você perfeitamente. Talvez você não sinta nesse exato momento essa presença divina ao seu redor, mas eu lhe asseguro que se você orar a Deus, invocar o nome dele e pedir para que ele assuma o controle da sua vida, você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer por você, para a sua família, no nome de Jesus. E eu tenho aqui, para você meditar, eu tenho aqui umas perguntas para lhe fazer. Que peso você está carregando sozinho hoje e que precisa ser lançado sobre Deus? Se ele diz que é para você
lançar sobre ele todas as suas ansiedades, trocar o seu jugo, o seu fardo pesado, pelo fardo dele que é leve, é suave, é prazeroso. Ou seja, ele é a solução dos seus problemas. O que é que você tanto busca? O que é que você tanto carrega? O que é que você tanto leva nos seus ombros, sofrendo sozinho, que não pode colocar nas mãos de Deus? Você consegue identificar, olhando para trás, momentos em que o cuidado silencioso de Deus lhe sustentou, mesmo quando você não percebia? Você já tentou parar para analisar? Puxa vida, naquele momento eu pensei que eu estava só, mas Deus estava comigo. Agora eu paro para analisar e vejo que Ele estava cuidando de mim. Ele não só estava, mas Ele continua e sempre vai continuar cuidando de você. Lembra do texto que fala sobre as pegadas na areia? O determinado cidadão estava caminhando na areia da praia e sempre percebia que atrás de você ficava 2 pares de pegadas. Um era dele e o outro era do Senhor. E assim foi durante um determinado período. Só que em determinada situação, ele olhou para trás e só viu 1 par de pegadas. E ele percebeu que naquele momento que ele só via 1 par de pegadas, era justamente nos momentos que ele estava passando por aflições, por angústia, por decepções, por desilusões, por tristezas. E aí ele ficou encucado e perguntou: Senhor, estávamos andando nós dois juntos, eu sempre via 2 pares de pegadas, e em determinado momento da caminhada eu olho para trás e só vejo 1, e eu percebo que justamente nos momentos das minhas aflições, dos meus desesperos, das minhas angústias, será que o Senhor tem me abandonado? E aí o Senhor, calmo, sereno e tranquilo, responde para ele: meu filho, realmente você viu 2 pares de pegadas. Em determinado momento da caminhada você percebeu que só havia 1 par de pegadas, e como você mesmo citou, nos seus piores momentos de angústia, de desespero, de aflição. Mas foi justamente nesse momento que eu carreguei você em meus braços. Ou seja, ainda que você esteja passando por tribulações, ainda que você esteja passando por apertos na sua vida, ainda que a dor bata no seu coração, ainda que a enfermidade venha tirar a sua paz, a sua alegria, ainda que as adversidades da vida comecem a chacoalhar a sua cabeça para você desnortear e perder a concentração, tenha fé em Deus, porque justo nesses momentos Ele coloca você nos braços dele e lhe carrega no colo. Ele dá conforto, lhe dá paz de espírito, acalma essa tempestade da sua vida e você pode sentir a presença de Deus bem pertinho de você. Que você possa refletir nessa mensagem, que você possa abrir o seu coração para que Deus possa adentrar poderosamente na sua vida e cuidar de você como Ele quer cuidar. Eu gostaria de que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, para que eu pudesse orar por você. Onde você está, faz isso. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Pai Celeste. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te dizer obrigado pela tua palavra que é viva e verdadeira. Confesso que muitas vezes tenho que carregar o fardo sozinho, como se o meu problema fosse grande demais até para ti. Mas neste momento, mesmo nessa intenção, mesmo nesse intuito, nós queremos te pedir perdão das nossas incredulidades, porque nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E hoje nós lançamos sobre ti a nossa ansiedade,
porque a nossa preocupação, seja de enfermidade, seja de problemas que não conseguimos resolver, seja de situações, de problema de vícios na família, seja de problemas de falta de emprego, seja problemas de falta de alimento na mesa. Não sei qual é a situação que essas pessoas estão enfrentando agora, mas eu tenho a plena certeza de que nesse exato momento elas estão entregando em tuas mãos todas essas ansiedades, na certeza de que o Senhor está cuidando de cada uma delas no nome de Jesus. Nós entregamos a Ti o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa necessidade de que o Senhor controle a nossa vida. Acreditamos que o Senhor cuida de cada um de nós e que a Tua graça é suficiente e que o Teu cuidado é perfeito para com cada um de nós. Ajuda-nos a descansar na verdade de que o Senhor é o nosso bom pastor e que nada nos faltará. Em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Deus, que nos mostra cada vez mais o Teu cuidado sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo possa estar sempre ao seu lado, lhe orientando, lhe guardando, lhe instruindo, para que você possa andar pelo caminho da justiça. Que os anjos do Senhor acampem-se ao seu redor para livrar você e guardar você de todos os males. Não esqueça, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus negócios, dos seus interesses. Porque é do interesse dele ver você feliz. Se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. Ative o sininho para receber notificação de novas mensagens. Curta, compartilhe. Divulgue o Evangelho do Senhor. Proclame o reino de Deus. Espalhe essa mensagem nas suas redes sociais. Existe alguém que precisa de você para poder ter a certeza de que Deus está cuidando dela no nome de Jesus. Contribua conosco. Contribua conosco. Engrandecendo o reino de Deus. Seja um canal de bênçãos na vida de alguém. E Deus vai lhe usar poderosamente para abençoar outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Eu deixo você sob a proteção divina, na paz do Senhor, e um forte abraço em nome de Jesus.